Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Todos podem dizer que está feliz por estar na casa do Senhor. Diga amém. Aleluia. Então você vai olhar para esse irmão lindo ao teu lado, vai dar um sorriso para ele, vai contagiar ele aquele sorriso lindo que você tem. Vai, chama ele aí do teu lado e fala assim, nossa, diz para ele assim, como é lindo o teu sorriso. O sorriso é bonito por demais. Oxe, eu te vi, te consegui, você nem te viu. Culto nesta noite. Hoje, agora, tarde. É um culto em que nós vamos estar aprendendo mais de Deus dentro da palavra dele. E eu quero que você neste momento pegue a sua Bíblia, abra comigo no livro de Salmos. Salmos 99. Salmos 99, a partir do versículo 1. Esta palavra tem por título a grandeza do reino de Deus. Todos encontraram, digam amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos ler a palavra do Senhor. O Senhor reina. Tremam as nações. Ele está entronizado entre os querubins. Comova-se a terra. O Senhor é grande em Sião e mais elevado que todas as nações. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. E a força do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade. Fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostrai diante dos escabelos de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que invocam o seu nome, clamava ao Senhor e Ele os ouvia. Na coluna de nuvens lhes falava, e eles guardavam os seus testemunhos e o estatuto que lhes dera. Tu os escutaste, Senhor, nosso Deus. Tu foste um Deus que lhes perdoaste, posto que vingador dos seus feitos. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e adorai o seu santo monte, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Aleluia, glória a Deus. Vamos dizer todo mundo, todos juntos, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Mais uma vez, olha para o irmão agora e fala para ele assim, olha, porque o Senhor, nosso Deus, é santo. Porque ele é santo, você vai fechar com os olhos agora, vai começar a falar com teu Deus neste momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor Deus, te entregamos, Senhor Deus, agora as nossas vidas, Senhor Deus. E diante, Senhor Deus, do teu altar, Senhor Deus, colocamos, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, daquilo, Senhor Deus, que viemos hoje nesta noite te prestar, Pai. Que a nossa adoração, que a nossa, Senhor Deus, corpo, Senhor Deus, em sacrifícios a Ti, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, que ver, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, a Tua glória no nosso meio. Queremos, Senhor Deus, ver, Senhor Deus, o Teu poder agir no meio do Teu povo, Pai. Queremos, Senhor Deus, mais uma vez, Senhor Deus, a magnitude do Teu poder que é grande no nosso meio. Pai, nós começa agora, Senhor Deus, começa a encher o Teu povo, Senhor Deus, de uma maneira, Senhor Deus, tremenda, Senhor Deus, de uma maneira diferente, Senhor Deus. Pai, que nesta noite, Senhor Deus, possamos estar, Senhor Deus, nossos ouvidos atentos ao que o Senhor vai falar através do Teu profeta, aos Teus ensinamentos, porque queremos, Senhor Deus, aprender mais e mais de Ti, da Tua palavra, porque o Senhor Jesus diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É hoje que nós estamos aqui, Pai, para conhecer a Tua verdade. Senhor Deus, nós colocamos nossa vida em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém, meu Deus. Um mistério de louvor. Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos adorar o Senhor com essa canção. Se você puder fechar os seus olhos para adorar o Senhor nessa noite. Como publicamos aqui, eu quero abrir as portas do meu coração.
não presta, meu Senhor. Tens liberdade, meu Deus. Tens liberdade pra fazer o teu querer. Entra nessa casa, Deus. A porta está aberta. Entra nessa casa, a porta está aberta. A porta está aberta. Como publicamos aqui, eu quero abrir, Senhor Deus. Eu quero abrir as portas do meu coração. Eu ouvi pra mim, Senhor. Pra mim, Vem, olha pra dentro de mim. Vem, olha pra dentro de mim. De alguém não presta, meu Senhor. Você te pegar pra fazer o meu querer. Diga ao Senhor. Entra nessa casa.
Senhor, meu grito de glória. Quantos amam o Senhor, meu grito de glória. Oh, nós estamos apaixonados por Ti, Senhor. Nós estamos apaixonados por Ti, Senhor. Jesus.
coisa: Deus já está neste lugar. Quando a gente está sentindo a presença de Deus neste lugar, então você pode ter certeza, meu irmão, há algo para acontecer na tua vida, sabe por quê? Aonde a presença do Senhor está, meu irmão, aquele mesmo que estiver frio, Deus ele faz como se fosse aquela pessoa que tem muito fogo, sabe por quê? Deus ele tem grandes coisas na sua vida, meu irmão. E é um momento muito importante na vida da igreja, é um momento muito importante na vida daqueles que adoram o Senhor, que é o de conhecer as pessoas que nos visitam pela primeira vez. Eu gostaria que a igreja bem alegre, na hora que eu estiver falando o nome desse amigo que nos visita pela primeira vez, você desse um glória a Deus bem alto. Amém, irmãos? Então, o nosso primeiro visitante é a nossa irmã Juliene. Glória a Deus! E nossa irmã Gisele. Glória a Deus! E o que a nossa igreja vai dizer alegremente para esses irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre traga mais perto. Seja bem-vindo. A vocês que nos visitam pela primeira vez, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Eu quero convidar aqui o nosso evangelista André, que vai estar trazendo uma mensagem poderosa do Senhor sobre dízimo e oferta na tua vida. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aí mesmo sentadinho onde você está, eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 28, a partir do versículo 1. Livro de Deuteronômio, logo no comecinho do Velho Testamento, no capítulo de número 28. Amém? Todos encontraram? Misericórdia. Quem puder dar uma ajudinha para o irmão Jorge, pedir misericórdia. 28, não é? É no comecinho, irmão. 28, não é? 28. Amém. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Antes da gente ler o capítulo, eu queria dizer para os irmãos um pouquinho sobre esse capítulo 28 de Deuteronômio. Estamos vivendo um tempo, igreja, muito difícil. Tempo esse que algumas pessoas têm deixado de sonhar. Tempo esse que tem deixado muita gente de acreditar. E um povo que tem sido, à vista de olhos, muito afetado com isso, é o povo de Deus. Nós temos visto pelas igrejas do mundo afora, não só aqui em Portugal, um esfriamento muito grande da parte do povo cristão. Às vezes a culpa não é tanto da crise mundial, às vezes a culpa não é tanto do crente que sai da sua casa e vai buscar uma palavra na igreja. Obrigado. Às vezes a culpa vem daquilo que está escrito na Bíblia, né? Que chegaria um tempo que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Falsos profetas se levantarão, muitos virão no nome de Cristo dizendo: eu sou o Cristo, Ele está aqui, Ele está ali. Eu estive vendo umas coisas na internet de homens que se intitulam Jesus Cristo, que já veio na terra, Jesus Cristo que voltou. Então, irmãos, estamos vivendo o tempo do livro de Mateus capítulo 24. Queiram vocês acreditem ou não. Acontece que isso nos deve pôr medo? Não. Isso nos deve pôr alegres. Alegres, evangelista André? Sim, alegres. Alegres por quê? Porque nós sabemos que está próxima a volta do nosso Salvador, e que quando Ele voltar, nós iremos subir com eles. Amém? Jesus, glória a Deus. Mas enquanto nós vivemos aqui na terra,
Enquanto nós vivemos aqui na terra, eu quero reler agora com vocês o capítulo 28 de Deuteronômio, que nos faz grandes promessas do porquê nós não devemos temer essa fase que o mundo passa. Vamos acompanhar a leitura? Diz assim, ó: e será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será no campo e na cidade, bendito o fruto do teu ventre e o fruto da sua terra, o fruto dos teus animais, a criação das tuas vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor te entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão. E o Senhor te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto da sua terra, e no fruto que o Senhor jurou aos teus pais. O Senhor te abrirá o bom tesouro do céu, para te dar chuva na sua terra, te abençoará a obra das tuas mãos, emprestarás e não pedirás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás em cima e não embaixo, quando obedeceres ao mandamento do Senhor, que hoje te ordeno. Quando obedeceres os mandamentos, tudo tem um si, né? Eu posso chegar para você e falar assim: missionário Tainá, eu te entrego esse carro, tá vendo que bonito? Isso é uma Mercedes CLS 2012, ó, uma brasa. Eu te entrego, documento e chave na mão, se você me pagar. Tem o se. Todas essas bênçãos serão sobre a sua vida, se você guardar o mandamento do Senhor. E um dos mandamentos do Senhor é: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa. A única coisa que vai repreender o devorador, o migrador, o cortador da sua casa, da sua vida financeira, não é oração. Você pode orar, você pode subir no monte, você pode fazer campanha, você pode ligar para o apóstolo de madrugada e chorar, amigar, você pode fazer o que você quiser. Mas a Bíblia diz que a única maneira de cortar o migrador, o cortador, o devorador da sua vida é sendo fiel no dízimo. Não sou eu que estou falando, é bíblico. Eu tenho respaldo bíblico do que eu estou falando. E qualquer um que quiser tirar dúvida na Bíblia pode ir em Malaquias 3:10, que está lá. Então, irmão, se você quer colher todas essas bênçãos que Deus falou aqui, ó, e crise nenhuma te abalar, tome posse dessa palavra, cumpra o mandamento do Senhor. A diaconisa agora vai entregar o envelope na sua mão. Cumpra o mandamento, seja dizimista, seja ofertante, obedeça à voz de Deus, para que no meio dessa crise alguém se levante e diga assim: olha, a crise está te assustando? Não, não está me assustando. Por quê? Porque eu tenho um Deus fiel que supre todas as minhas necessidades. Amém? E eu quero desde já agora, à medida que você for pegando o envelope, for depositando a sua oferta, eu já quero orar com a sua oferta e o envelope na sua mão agora. Eu quero fazer uma oração agora. Deus está me pedindo, Deus está me mandando agora fazer uma oração por você agora, neste momento, do seu dízimo e da sua oferta. Nesse momento, esteja à vontade para pegar o envelope e eu vou estar orando. Você pode fazer começar com a gente. Aleluia. Levante o seu envelope, levante a sua oferta, levante o seu dízimo. Senhor Deus e Pai, nós tomamos posse agora dessa palavra que foi lida agora, mas agora debaixo do teu mandamento, ó Deus, cumprindo a tua palavra nas nossas vidas, ó Pai, nós trazemos aqui os dízimos e as ofertas na tua casa, Pai. Que o povo que esteja agora, Senhor, dizimando e ofertando na sua casa agora, seja um povo, Senhor, que se cumpra na vida deles o que está em Deuteronômio capítulo 28, que eles sejam benditos ao entrar, que eles sejam benditos ao sair, que eles sejam por cabeça e não por cauda, Pai, que eles estejam por cima e não
baixo, Senhor, aquele que não dizimou, aquele que não ofertou, que tenha em abundância. Eu profetizo sobre a tua vida na noite de hoje, que você tenha em abundância para dizimar e ofertar na casa do teu Deus, para que o teu Deus, ao seu tempo certo, te exalte sobre esta nação. Em nome de Jesus, você está na liberdade de vir ofertar na casa do Senhor. Amém? Pai, neste momento, Senhor Deus, estamos tendo que afligir muitas ofertas, Pai. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, abençoe o teu povo, Pai, que tem sido, Senhor Deus, fiel a Ti, Pai. Desça sobre a vida dele, Senhor Deus, a tua graça, o teu poder, Pai, que a cada dia mais, Senhor Deus, eles possam ver, Senhor Deus, a sua magia sobrenatural do Senhor na vida deles, em nome do Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, quero convidar aqui o nosso irmão, que vai estar dando testemunho, bem rápido. Amém. E depois a palavra está com o apóstolo Zé Maria. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Obrigado pela oportunidade, irmão. Eu estou aqui mais uma vez para contar o meu testemunho. Se você contar, daqui nada vamos ter 15 testemunhos, 20. Mas Deus tem testemunho para a tua vida todo dia, todo segundo, toda hora, se você for fiel a Ele. Irmãos, eu agora tive um testemunho, mas esse testemunho é grande. Eu tive uma experiência sobrenatural com Deus no ano novo, mais do que tudo que eu já tive. E foi assim, irmãos. Há muito tempo atrás, eu passava os meus anos novos na rave, uma festa só, tá vendo? Fumar, beber, tá vendo? Mas esse meu ano novo foi passado numa vivenda com os irmãos de uma igreja onde eu congrego também. E cheguei lá naquela vivenda, Deus estava comigo, falou comigo, disse: eu quero que você vá lá. Eu fui lá, cheguei naquela vivenda, mas desculpe, enganei-me. Antes disso, eu estive na casa da Ângela. A Ângela é a miúda que Satanás está usando para que eu não ande para frente com Deus. Mas graças a Deus, Deus é poderoso. Deus me deu vitória naquele dia, porque cada vez que eu estava perto de Deus, a única coisa que eu conseguia cair era o pecado da imoralidade sexual com ela. Por mais que eu dissesse, eu vou e não vou pecar, Senhor, eu acabava pecando. Satanás metia ela me seduzindo e eu acabava pecando, ficava triste, perdia tudo. Então o que aconteceu? Naquele dia, ela me chamou no ano novo e ela disse: Vitor, vem me trazer aquele cabo do MP3. Depois eu disse: não, depois eu te levo, é um cabo do MP3, não é mais nada. Não, eu preciso. E quando eu fui, Deus disse assim: você quer ir? Eu disse: Senhor, eu vou, mas eu não vou pecar. E eu fui, irmãos. Eu cheguei na casa dela, Satanás usou ela, mas não conseguiu, porque Vitor foi fiel a Deus.
Começou naquela meteu a mão, quando foi para beijar, eu disse, para! E ela, por quê? E eu, porque o Senhor, meu Deus, é Deus, e eu vou ser fiel a Ele, e não vou continuar enganando a mim, e não vou continuar enganando você, e não vou continuar enganando a Deus. E ela disse, mas só um beijo, depois a gente acaba. Eu disse, nenhum beijo, em nome do Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, essa foi a minha vitória. Pera, irmão. Agora o que aconteceu, irmão? Eu fui para aquela vivenda com os meus irmãos. Eu cheguei lá naquela vivenda, fizemos a comida, grande vivenda. Quando você anda com Deus com seriedade, Deus só te leva em lugar bonito. Onde tem muita verdura. Acredita no que eu te digo. Por mais que você seja pobre, Deus te leva só em lugar bonito. Bonito aquilo. E eu lá dentro, vou tentar despachar, que o pastor disse para despachar. Eu lá dentro estava no pensamento de telefonar a Ângela e dizer, amor, vem me buscar. Porque o diabo me estava enganando e estava dizendo, você vai passar aqui na vivenda com esses que nem são sua família. Dia de ano novo, 2012, sua família lá, sua família do mundo, e você vai passar com essas pessoas. E eu ouvi a voz do inimigo. Eu dei uns passos e disse, Ângela, telefonei, vem me buscar. E ela disse, vem te buscar? Por quê? Você não disse, não, vem me buscar, eu queria passar com você. Depois fui com os irmãos da igreja e disse, meus irmãos, eu vou me embora. E eles disseram, são brasileiros eles todos. E eles disseram, por que você vai se embora? E eu disse, eu vou embora porque eu não sei, nem eu sei por que eu vou embora, mas eu tenho que ir embora. Eu comecei indo assim. Uma delas disse assim, Vitor, não vai sem orar conosco. Eu disse, eu oro. Eu fui, agarrei na mão deles, começamos a orar. Mal ela começou a orar, eu fiz assim. Parece que algo me deu no chão. Comecei a sair um vômito. Comecei a correr para a porta, vomitando. Cheguei lá no... Desculpa, eu estou ouvindo o Ludmila, ela me acompanha sempre. Amém. E eu comecei correndo, vomitando. Depois parei, o irmão disse, Vitor, tá bem? Eu disse, depois eu disse, irmão, eu vou embora. Sabe por que eu vou embora? Porque nós está aqui, nós não está lendo a Bíblia, não está a orar, e Jesus não está aqui no meio de nós. Mas a unção do Senhor é toda poderosa. O irmão levantou e disse, não diga isso, Jesus está aqui, e Jesus é o Senhor das nossas vidas. E Jesus disse, Jesus está aqui, e cada vez que ele falava, eu me sentia cada vez melhor. Ele parou de falar, eu disse, irmão, continua falando. Ele continuou falando, a palavra do Senhor é poderosa, e eu fiquei. Eu decidi ficar. Então faltava um quarto para a meia-noite, para bater o 2012. E nós começamos festejando a Deus, festejando. Ninguém teve numa festa como a nossa. Éramos poucos, mas éramos muitos, porque o Senhor estava lá. O Senhor estava lá. Começamos cantando, adorando a Deus. E foi tão bom, irmão, que quando chegou meia-noite e um quarto, eu fiquei tão cansado que eu disse, irmãos, eu vou dormir. Eu fui dormir, irmão, acordei às 2 da madrugada. Mal acordei, eu vi os irmãos já querendo dormir. E o irmão me disse, Vitor, eu disse, não, vou acordar porque tenho que buscar a Deus. O irmão disse, não, dorme porque amanhã vamos ter culto, você está cansado. Eu disse, depois eu fui dormir. O Espírito disse, vai buscar. Eu disse, não, irmão, eu vou buscar a Deus. Eu busquei a Deus, eu fiquei assim, irmão. A primeira coisa especial que aconteceu é que eu fiquei assim. Eu não estava engrossado em nada. Eram 2 horas, eu comecei buscando a Deus. Comecei a ler a Bíblia. Quando eu fiz assim, era um quarto baixinho. Eu não me cansei nada. Quando eu fui dormir, irmão, eu dormi assim, era um sofá, e eu dormi assim de lado. Eu disse, a minha Bíblia vai ser a minha almofada. Meti a Bíblia assim, comecei tipo querendo adormecer. Irmão, os meus olhos abriram. Sabe que olhos? Não foram esses olhos. Eu não sei como explicar isso. Eu só vou dizer o que aconteceu, porque eu não sei explicar isso. Esses olhos estavam fechados, e de dentro uns olhos se abriram, e eu comecei a ver a Bíblia brilhante. De repente algo começou em cima de mim com grande poder. Algo que é Jesus, de certeza não pode ser outra coisa. Com grande poder começou me fazendo assim. E eu não estava a aguentar aquilo, eu comecei a fazer assim.
E depois veio o redemoinho. Eu não sei explicar, mas foi algo assim. E aquilo pousou em cima de mim, entrou em mim, e no meio daquela bola estava uma voz dizendo assim: a vida é o mais importante. Ela disse a primeira vez, e ela disse outra vez: a vida é mais importante. E quanto mais ela dizia aquilo ia ficando mais forte. E ela disse pela última vez: a vida é o mais importante. Saiu pela minha vida, irmão. Para Deus me matar, você está falando mentira. Eu não sou filho do diabo, sou filho de Deus. A primeira minha reação quando eu acordei foi ver para o meu irmão que estava dormindo no outro sofá. Eu disse: Deus, eu vou lhe acordar. Deus disse assim: não lhe acorda, deixa eu lhe acordar. Mas Deus acabou de falar. Ele virou assim. Eu não sei em que sono é que ele estava, pesado ou não pesado, mas ele virou assim e viu para mim. Eu disse: irmão, você não acredita. E foi o que aconteceu. E aí se cumpriu o que Jesus disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Pai quiser revelar. Esta é a revelação de Deus para ti, experiências sobrenatural. E o mais importante para Deus em você não é o sacrifício que você faz ou o que você traz materialmente. O mais importante para Deus em você é o que você está decidido a fazer pelo teu próximo. O amor que Deus vai te dar para fluir no teu próximo. O mais importante para Deus não é o que tu vai trazer para Ele materialmente, porque da terra, a terra e a sua plenitude é do Senhor, diz a palavra. O mais importante para Deus é tu ser fiel a Ele e amar o teu próximo. Ama o teu próximo, porque senão tu és mentiroso, não conheces a Deus, diz a palavra. E essa é a criança. Muito obrigado, irmão, pela oportunidade. Deus seja louvado na vida do nosso convite. Quero convidar o apóstolo. Você vai estender suas mãos para cá, vamos orar por ele. Pai, neste momento, Senhor Deus, eu quero, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, o teu servo nas tuas mãos, Senhor Deus, já que te agradecemos pela vida dele, Pai. Eu espero, Senhor Deus, que eu possa estar agora, Pai, dando a ele, Senhor Deus, mais e mais sabedoria, Senhor Deus, para que neste estudo, Senhor Deus, que vai passar para a sua igreja, para nós, Senhor Deus, possamos sair daqui, Senhor Deus, aprendendo mais e mais de ti, Pai. Usa o teu servo da maneira que o Senhor quer, em nome do teu amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Tome a tua Bíblia na tua mão. Glória a Deus. Gostaria que todos que estão com a sua Bíblia, quem não trouxe, pudesse sentar do lado de um irmão que está com a Bíblia, porque todas as terças-feiras, antes de orarmos, nós vamos ter um estudo da palavra. Amém? 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 Quem quer aprender com Cristo aí? Nós vamos ter um estudo bíblico toda terça-feira, antes da oração, onde vamos estar aprendendo um pouco mais. E se você tiver alguma dúvida, você pode anotar essa dúvida, pode trazer na próxima terça, e nós vamos estar te respondendo, te orientando segundo a palavra de Deus. Porque é importante aprendermos, não é verdade? Conhecer a palavra de Deus. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Jeremias, capítulo 11, versículo de número 5. Jeremias, capítulo 1 e versículo de número 5. O tema para esse estudo dessa terça-feira, serão 3 terça-feiras para concluirmos esse estudo. De 3 a 4 terça-feira para concluir esse estudo, amém? Jeremias, capítulo 1, versículo de número 5. Não é preciso te levantar, pode ficar sentado. E se você quiser anotar tudo que for falado nesse estudo, fique à vontade. É muito importante anotar, viu? Para que você possa guardar e para aprender em nome de Jesus.
Todos encontraram? Amém? O tema desse estudo, que serão divididos entre 3 a 4 estudos, é Aprendendo a Viver com Cristo. Diga aí para o irmão que está ao teu lado: aprendendo a viver com Cristo. Amém? E por que eu escolhi este tema? Porque este tema nos ensina algo muito importante. Aqui Deus está falando com Jeremias, e eu vou usar como base esse texto para que você possa entender o que Deus quer fazer na sua vida, na minha vida, neste lugar. Amém? Eu vou esperar os irmãos todos se assentarem, ficar bem quietinho para a gente poder começar. Nós temos até quando Deus quiser, né? Na próxima terça, traga algo para você anotar. Se você não tem agora, guarda na mente aí. Quem gosta de aprender? Eu amo aprender. Diz assim: antes que te formasse no ventre, eu já te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Amém? Este versículo é o nosso versículo-chave para aprendermos a viver com Cristo. Cristo é o maior exemplo que nós temos de uma vida de sucesso. Cristo é o melhor e maior exemplo que nós temos de uma vida de determinação, de uma vida de grandes atitudes. Mas uma coisa que chama a atenção para Cristo e como devemos aprender com Cristo, muitas das vezes quando nós falamos assim: como eu vou aprender a viver com Cristo? Como eu vou poder aprender a viver a vida que Cristo viveu? Tem só um jeito: conhecendo a Cristo. Amém. De outra forma, você não vai aprender nada. Então, o primeiro passo é conhecer a Cristo. Pergunta ao irmão que está lá: você conhece Jesus Cristo? Pronto. Deus está falando para Jeremias uma coisa muito importante. Preste atenção aqui, todos. Eu quero que todo mundo fique bem quieto. Se eu pegar alguém conversando, eu vou colocar o microfone na tua boca para todo mundo ouvir o que você está falando, porque deve ser mais importante do que aprender, né? Olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. Deus está falando para Jeremias que antes de tudo, Deus já o conhecia. Da mesma forma, antes de tudo, antes de mim, antes de você, Deus já nos conhecia. Ele sabia como cada um de nós ia ser. A preocupação que eu vejo nesse texto, Deus, meu irmão, Ele sempre está a 10 passos daquilo que nós podemos pensar ou imaginar acerca de nós mesmos. Se você abrir a tua boca para pensar, Deus já sabia o que você ia falar. Deus está dizendo para Jeremias: Jeremias, antes disso tudo eu já te conheci. Eu já determinei a tua vida, já determinei o que você ia ser. Sabe o que você vai ser? Eu te entreguei às nações por profeta. E muitas das vezes nós precisamos vir nesse texto para quê? Para conseguir entender o porquê que Jesus veio aqui na terra. Se nós temos que aprender e conhecer Jesus, então eu quero fazer uma pergunta para você: o que Jesus veio fazer aqui na terra? Qual foi a missão peculiar de Jesus na terra? Pronto, eu vou ficar com a primeira pergunta da nossa irmã: cumprir um propósito. Amém. Ela respondeu sempre. Amém. Cumprir um propósito. Diga comigo: cumprir um propósito. Ah, mas e agora? Qual é o propósito que eu devo cumprir?
Pronto, é o propósito de Deus. Mas qual era esse propósito? É provar a humanidade o caráter de Cristo, para saber como é que nós deveríamos ter seguido. O nosso irmão. É levar Deus ao coração daqueles que não o conhecem. Levar o arrependimento dos pecados. Pronto, muita gente falou muita coisa sobre o propósito de Cristo. Mas, se eu te disser que o propósito de Cristo peculiar resume-se em uma palavra só: salvação. Este é o propósito peculiar que Cristo veio fazer. Ele veio cumprir o propósito de Deus. Então, qual era o propósito de Deus? Salvar a humanidade. Então, ele veio para a salvação. Este é o propósito de Cristo. Este é o propósito de Cristo. Qual é o propósito de Cristo? Não. Se ele veio cumprir o propósito, então o propósito tinha que ser de alguém. Então não era o propósito de Cristo, era o propósito do Pai. Porque quando os discípulos falaram assim: mestre, como o Senhor é bom, aí Jesus falou para assim: bom é meu Pai que me enviou para cumprir o propósito dele. É ele que quer salvar vocês, é ele que me entregou. O propósito era de quem então? Do Pai. Era o propósito de Deus salvar a humanidade. Então Jesus veio para cumprir o propósito. Por que eu estou levando dentro desse texto desse jeito para você entender? Que nós também temos que cumprir alguns propósitos de Deus. Este era o propósito peculiar de quem? Vou perguntar mais uma vez. Vamos fazer de conta que eu não fiz essa primeira pergunta. Eu vou fazer agora. Ele veio para cumprir o propósito peculiar de quem? Deus. Deus. Vamos dizer todo mundo? 1, 2, 3. Deus. 1, 2, 3. Deus. De Deus. Mas o próprio Cristo tinha também alguns propósitos. Sim ou não? Sim. Ele também tinha os seus propósitos que foi passado para os seus discípulos cumprir. Sim ou não? Sim. Deus fez com que Cristo viesse cumprir o propósito dele. Então Cristo veio e reuniu 12 homens para que pudesse cumprir o propósito de quem? Costa a sua cabeça nisso. Os neurônios estão começando a queimar. Vamos lá, vou repetir de novo. Vamos voltar a fita. Cristo veio para cumprir o propósito de Deus. E Cristo agora reuniu 12 homens para cumprir o seu propósito. E qual era o propósito de Cristo? Levar. Gente, vamos lá. Levar. Tudo se resume em salvação, gente. Olha a grande diferença. Cristo não veio para levar a salvação. Ele veio para ser a salvação, para cumprir o propósito. Mas agora ele escolheu 12 para levar a salvação. Tudo se resume no mesmo propósito: salvação. Jesus não veio para pregar sobre alguém. Vai vir aí que vai morrer, que vai ser crucificado. Sou eu não, eu sou Cristo, mas vai ser outro. Foi isso que ele falou? Não. Ele veio para cumprir o propósito de Deus. Quando você cumpre alguma coisa, então é você, não é ninguém. É você. Eu vim para cumprir. Então Cristo veio para ser a salvação, ou seja, para cumprir o propósito de Deus. E agora ele escolheu 12 homens para cumprir o seu propósito. E qual era o propósito de Cristo? Vamos bater palma aí, Jesus. Estamos ficando inteligentes. Cristo, depois de ter cumprido, separou 12 homens para que levassem também o seu propósito. Então o propósito agora de Pedro e dos apóstolos era o quê? Levar Cristo às nações. Ou seja, levar a salvação às nações. Propósito.
nós temos que aprender, se queremos aprender a viver com Cristo, é conhecer o propósito de Deus. Sem isso, você não conhece a Cristo. Então, se eu preciso conhecer o propósito de Deus para conhecer a Cristo, então eu sei que o propósito de Deus é o quê? Salvação. Ele quer me salvar, Ele quer salvar minha casa, quer salvar minha família, quer salvar os meus irmãos. Está entendendo, igreja? Amém? Amém? Nós precisamos aprender a viver com Cristo. Cristo foi o maior exemplo, como eu disse aqui no começo, de determinação. Foi o maior exemplo de um grande homem de Deus, porque ele foi carne também. Ele foi o maior exemplo. E ele seguiu esse caminho e deixou para mim e para você seguir. O exemplo de Cristo resume em uma só coisa: salvação. Mas uma coisa que me chama a atenção, que eu fico assim, sabe, motivado, é que muito crente, hoje, muitos crentes, e é por isso que eu quero ensinar a vocês isso, uma coisa que me deixa assim, motivado a pregar a palavra, é porque eu sei que quando eu estou aqui pregando a palavra, eu estou cumprindo o propósito do meu Senhor. Amém. De Jesus. Então, eu estou cumprindo aquilo que Ele me pediu para que eu cumprisse, o propósito: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Mas, o que me deixa triste é que muita gente, apesar de estar na igreja, de vir todos os cultos, não conhecem a Cristo. Não conhecem a Cristo. Choram, cantam, adoram, louvam, mas não conhecem a Cristo. Por quê? Porque não conhecem os propósitos de Cristo. Então vamos lá, irmãos. Eu vou perguntar e vocês vão falar e nós vamos prosseguir. Qual era o propósito de Deus? O propósito de Jesus? Não. Vamos lá. Tem que vir. Vamos lá. Qual era o propósito de Deus? E o propósito de Cristo? O propósito dele para os seus discípulos era levar a salvação. Amém? Sim. Mas não é a mesma coisa. Não. Olha uma palavrinha que torna diferente. Cristo veio para cumprir o propósito de Deus, que era a salvação. Então ele veio para ser a salvação. Aí depois o próprio Cristo teve um propósito. Chamou 12 homens para levar esse propósito. Qual era o propósito de Cristo? Levar a salvação. Ele não mandou Pedro morrer na cruz por alguém. Pedro, olha, vem cá, conhece o cordeiro agora. Vem no meu lugar, você vai morrer. Então imagina quantos crentes estavam morrendo até hoje. Nós também estamos dentro dessa visão, desse propósito de Cristo, levar a salvação, levar a Cristo as pessoas. Amém? Então a primeira coisa que nós temos que aprender, se queremos ter uma vida como Cristo teve, é olhar para nós e entender uma coisa: o que é o chamado. Aprender o que é o chamado. Quantos aqui tem um chamado na tua vida? Quantos tem um chamado? Gente, quantos? Todos. Quem não levantou a mão não tem chamado nenhum. Vamos lá, eu quero ver quantas pessoas vão ficar com a mão levantada. Eu tenho chamado, meu irmão. Eu fui chamado, eu fui. Todos nós fomos, meu irmão. Está vendo? A realidade é que nós não entendemos o que é o chamado. O que é o chamado? É uma convocação. Você foi convocado, querendo ou não, você foi convocado. Agora a diferença é: eu vou aceitar o chamado ou não vou aceitar o chamado. Deus não disse para meia dúzia de pessoas, Jesus não disse para meia dúzia de pessoas, Ele disse para todos. Esse ide não aplicando só aos discípulos ou aos apóstolos, mas aplica a igreja toda. Então, muitas das vezes nós entramos na igreja e falamos assim: eu não tenho chamado, é porque eu não sou pastor, não sou bispo, irmão, Jesus não está
está chamando missionários, nem pastores, nem apóstolos. Ele está chamando alguém que queira cumprir o propósito dele. Jesus está procurando alguém que queira ir só para dizer assim: eu conheço Jesus que salva, que cura, batiza, liberta, que quer transformar a tua vida. Não precisa ter patente para falar isso, meu irmão, nem cargo. É simples. Olha, Deus é tão simples. Jesus é tão simples que quem complica ele é o homem, sabia? O homem tem uma mania de complicar Deus. Até para atrair Deus para a presença dele, ele faz é como se fosse complicado Deus descer, não é? Como se fosse complicado Deus. Já viu? Verdade, Deus é simples. Mas aí o homem tem uma mania de complicar Deus. Irmão, tomador de barriga, põe a mão na minha. Aí ele chama 12 pessoas. Vem cá, você também, vai. Deus, e não sei o quê. E Deus fica olhando assim, sabe? O homem complica Deus de uma forma que parece que o negócio ali está mais difícil do que se imagina, na verdade. Mas quem complica Deus é o homem, não é Deus que é complicado, não, meu irmão. Não. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós não entendemos. Até sabemos disso, mas esquecemos que precisamos entender o chamado de Deus para a nossa vida e o propósito que Ele tem para cada um de nós. Agora eu quero entrar numa coisa aqui muito importante. Diga, escreve aí se você quiser apontar. O propósito de Deus para a minha vida. Falamos do propósito de Cristo, que é o quê? Para a sua vida? Levar a salvação. E agora aí o propósito de Deus para você. O propósito de Cristo é que você leve a salvação. E o propósito de Deus para você? Oh, glória. Vamos aplaudir. Seja obrigado. É simples. Mas você já viu como é que a gente complica? Teve gente aí fazendo até matemática já. É verdade. É simples. Mas aí a pessoa complica tanto que ela perde a sua própria salvação tentando salvar alguém. Já viu? Ele sabe que o propósito de Cristo para a vida dele é levar a salvação, mas ele confunde tanto as coisas que ele esquece que o propósito de Deus para a vida dele, que é salvar ele. Aí vem a palavra do próprio Cristo dizendo que adianta ganhar o mundo todo e no final perder a sua própria alma, a sua própria salvação. Você está focado no propósito de Deus. Eu preciso levar a palavra, eu preciso salvar, e você salva 10, 20 mil, 1 milhão de pessoas, mas aí você não está preocupado com a sua própria salvação. E o que adianta? Aí naquele dia, naquele grande dia, você vai falando: de Deus, eu salvei 1 milhão de pessoas. Será que isso vai contar? E ele fala assim: olha, disseste bem, salvaste 1 milhão de pessoas. Olha elas aqui preparadas para entrar. Mas você esqueceu de você, meu irmão. De que adianta? É a mesma coisa de você dar comida para as pessoas e esquecer de se alimentar. Uma hora ou outra você vai cair por terra. Não é verdade? Você precisa entender que Deus está olhando para nós e Ele quer que você entenda que existem 2 propósitos dele e o de Cristo. Você pode estar cumprindo de Cristo, mas esquecendo o propósito de Deus, que é te salvar. É simples. Deus é simples. As coisas de Deus são tão simples que, olha, Ele chamou pescadores e os pescadores entenderam. E tem muitos doutores hoje que não entendem. Olha aqui que Ele chegou para Pedro e disse: Pedro, olha, senta aqui que eu vou te explicar. É assim, para andar comigo, é assim, 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 assim. Também tem mais isso aqui. Foi assim que ele fez? Não. Ele foi rápido, simples e objetivo. Quer vir? Vou fazer de você pescadores de homem. Vinde após mim. Negue-se a si mesmo e vem. Um olhou para o outro: quer saber de uma coisa? Simples. Já viu o que a gente tem que fazer para ganhar uma vida para Jesus hoje? Monta-se um espetáculo, não é verdade? Mas as coisas de Deus são simples. A fé é simples.
Quem torna a fé complicada é o homem. Ah, se eu ver um carro de fogo descendo aqui, eu vou acreditar, Jesus. Olha só pra você ver que é complicado Deus. Tem gente que fica fazendo, quer ver alguma coisa, um estrondo. Se acontecer um estrondo é porque eu sei que é o Senhor. Aí alguém deixa cair alguma coisa lá, pá! Aí nem é Deus nada, ele é Deus, está falando, não dá nada. Deus é simples, Deus já falou com você e você não quer ouvir. Tem muita gente que assim complica Deus de tal forma. Meu irmão, por isso nós precisamos entender: o propósito de Deus é me salvar, e o propósito de Cristo é que eu salve alguém. É simples, é assim: Deus me salvou e agora Cristo quer me usar para salvar alguém. Está entendendo como que é simples? Então é fácil viver e aprender a andar e a viver como Jesus andou. Baseia-se primeiro nesses dois pontos. Se você não aprender esses dois pontos, você nunca vai andar como Jesus andou. Porque primeiro, Jesus sabia sempre do propósito do Pai. Ele conhecia o propósito do Pai e sabia qual era o propósito dele. Tem crente que está 10 anos na igreja e não sabe nem depois. Se alguém perguntar o que a palavra cristão significa, hein? Você acredita que eu não sei? 10 anos na igreja, rapaz. Ih, vou perguntar ao meu líder. Coisa simples, meu irmão. O ímpio vira para você e fala assim: por que você vai na igreja? Aí te dá um branco na hora, já viu? Você fica assim: esse demônio. A única coisa que você lembra é que o diabo está nervoso com você, né? Porque você não sabe o que você está fazendo na igreja. Não sabe, você está ali, mas é verdade, irmãos. Tem muito crente, eu costumo dizer isso: tem os crentes águia e os crentes codorna, já viu? Crente águia é aquele que está vendo tudo, tem a visão panorâmica, ele sabe para onde ele está indo, ele está enxergando. Mas aí tem o codorna, que não enxerga um pau na frente dele. Tem o crente que já sabe o propósito de Deus. Meu irmão, o crente que entende o propósito de Deus, ele sempre anda de cabeça erguida, porque ele pode até passar necessidades nessa terra, mas ele sabe que ele é salvo, que ele vai morar no lugar de glória. Qual que conta mais para você? Imagine o homem mais rico dessa terra. Imagine aí, o homem mais rico dessa terra nem se compara ao portão da entrada da cidade de Deus. Pode imaginar o lugar que ele quer te levar, meu irmão? É muito mais rico do que qualquer coisa da terra. Mas aí um homem que não conhece o propósito de Deus, que é a salvação para a vida dele, ele está tão preocupado com as outras coisas que ele anda igual o crente codorna, né? Ó. A igreja, o águia, né? Ele está ali, ele sabe que ele está ali no céu, ele está vendo tudo, ele sabe que as coisas, que ele vê tudo amplo, tudo grande. Mas sempre tem aquele, ó, não enxerga um palmo na frente do nariz. Por quê? Porque ele não conhece o propósito de Deus e não conhece o propósito de Cristo. Aí ele fica inventando o propósito de Cristo. Vamos lá na minha igreja que vai ter o pastor fulano de tal. Esse é o propósito de Cristo? Olha, Pedro, vai vir aí um pastor que solta fogo pela canela, óleo de fogo. Fala dele, viu? Foi isso que Jesus falou? Está vindo aí um cantor que canta igual não sei o quê. Começa a divulgar o nome dele para lá e para cá. Foi isso que Cristo falou? Esse é o propósito de Cristo? Não! Aí você fica pregando o evangelho falso. Vamos lá na minha igreja que vai ter lá um cantor, vai ter isso, vai ter um pregador, vai estar e Cristo não vai estar lá, né? Não vai ter salvação então, né? Naquela noite é só espetáculo. Por quê? Porque você esqueceu qual é o propósito de Cristo. Esqueceu qual é o propósito de Cristo. Porque se você lembrasse do propósito de Cristo, você ia falar para a pessoa assim: vamos lá na igreja porque eu conheço um Jesus que cura, que pode te mudar, que pode curar suas feridas, um Jesus que quer te salvar como Ele me salvou. Quem fala assim aí quando vai anunciar? Quem fala? Quem fala desse jeito? Quem anuncia Cristo aí? As nações. Glória! Aleluia!
O engraçado é que no Rio, olha, o que eu vou falar para você é uma coisa muito séria. O engraçado é que nesse século que nós estamos vivendo agora, Jesus está sendo menos falado do que os grandes pregadores deste tempo. Vai lá no YouTube, porque todo mundo aqui vai. Coloca lá assim, pregadores e pastores. Você vai ver vídeos e vídeos e mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos e vídeos. Mas coloca lá alguma coisa acerca de Jesus. Você vai ver no máximo 100 vídeos acerca de Jesus. É verdade, meu irmão. Hoje fala-se mais sobre os grandes pregadores do que o próprio Cristo. Se olha, eu tenho certeza que se hoje nós sairmos daqui e fizermos uma faixa e colocar em todos os lugares da Amadora dizendo: dia 29 de janeiro, Cristo estará na igreja curando, libertando, fazendo o teu mover, não vai aparecer ninguém, só vai vir o povo da igreja. Mas se você colocar lá assim: dia 29 de janeiro estará na igreja um grande cantor conhecido no mundo inteiro, vamos colocar aí, André Valadão, mas não vai caber ninguém, meu irmão. Vai lotar, vai ter que arrumar outro espaço, vai ter que colocar telão para lado de fora da igreja. Eu estou falando alguma mentira aqui? Estou falando uma verdade. É porque a igreja esqueceu do propósito. É por isso que as pessoas que se dizem ser salvas hoje não conseguem passar pela prova, não conseguem ficar de pé. Está entendendo? Então diga assim: eu conheço o propósito de Deus para a minha vida e o propósito de Cristo. Amém? Então você tem um chamado. Agora comece a identificar esse chamado na tua vida. Que esse chamado de Deus para a nossa vida só tem que nos levar a uma direção. Se o chamado que Deus tem para mim e para você nos leva em direções diferentes, então nós precisamos rever. Por quê? Porque o chamado de Deus só dá uma direção: céu, salvação, vida eterna. Amém? E é por isso que nós precisamos nos preocupar. É por isso que a igreja, nós precisamos aprender um pouco mais acerca de Cristo. Viver como Cristo viveu. É possível no dia de hoje? Viver como Cristo viveu. É possível no dia de hoje? Quem acredita que é possível? Pastor, não só é possível, como tu farás maiores obras do que aquele fez, se você crer nele. Maiores. Quem acredita, levante a mão. É possível. Porque Deus, olha, Jesus nunca ia dizer uma mentira. Não é. Então se ele falou é porque é o quê? É possível. É possível. É possível viver como ele viveu. É possível, meu irmão. Se não fosse, por que queria dizer que vocês fariam obras maiores ainda, como o nosso Senhor disse? Se não fosse possível, por que queria chamar os 12? Então ele não ia chamar ninguém. Se fosse algo impossível, se ele olhasse e falasse: não tem jeito, é só eu mesmo, vou vir, vou morrer. Ele não tinha deixado discípulos. Ele deixou os discípulos para demonstrar que sim, é possível viver a vida de Cristo. É possível. Agora pergunta ao teu irmão: por que nós não estamos vivendo? Pergunta para ele: por que nós não estamos vivendo? É possível. É possível, meu irmão. Mas por que a gente não está vivendo? Agora é que nós vamos começar a entender. Se compararmos a nossa vida com a vida de Cristo. Primeira coisa, nesse estudo, Cristo, quando ele começou o ministério, ele poderia ter se dedicado a toda a humanidade. Sim ou não? Mas ele não fez isso. Ele dedicou-se a 12 homens. Para quê? Para ensinar durante 3 anos e meio aqueles homens
seguires os mesmos passos dele. O que nós aprendemos? Cristo nos ensina uma coisa aqui, presta atenção. Para viver como ele viveu, para andar como Cristo andou, é possível, a partir do momento que você tomar uma consciência. Que consciência é essa? Focar nele. O nosso irmão diz focar nele. Quem mais? Consciência tem que levar a salvação. Seguir a direção dele. Tomar uma consciência da seguinte forma: para onde estou indo? E o que é que estou fazendo? Se todo crente pensasse assim, sempre ia ter o parâmetro de Cristo na vida dele. Jesus não veio para ser um popstar, nem para alcançar uma massa, para conhecer o nome dele. Não. Ele veio, focou em 12 homens, fez aqueles 12 homens, forjou o caráter dele, trabalhou com eles, fez deles seguidores. Para quê? Para que eles também fizessem a mesma coisa. Então, quantos discípulos você já tem? Para começar por aí. Se você quer ter a vida de Cristo, ele escolheu 12. Você tem quanto aí? Quantos? Vamos lá, pergunta para o irmão, tem quantos aí na sua lista, hein? Eu tinha um, mas desviou. Quantos? Eu sou discípulo do Vitor. Não, és discípulo de Cristo. Aí. O Vitor foi usado para que tu sejas discípulo de Cristo. Quantos aí estão formando discípulos? 2. Quantos aí? Está vendo, irmão? Vamos lá, vamos ser sinceros aqui entre nós mesmos. Está entendendo? Aí você fala para mim, eu quero viver como Cristo viveu. Eu quero andar como Cristo andou. Mas você não está ensinando ninguém nada. Para começar, Jesus, ele escolheu 12, você não escolheu ninguém. Você tem 3? Meu patrão. Glória a Deus. Chutinho, né? Meu patrão. A cabeleireira que mora do lado. Amém. E o senhor lá, fala de Vamos fazer uma coisa aqui, presta atenção. Quantas pessoas tem aqui hoje? Quantas pessoas? Conta aí. Quem é, Gabriel? Rapidinho. Vamos lá, o Diácono Douglas vai contando, enquanto isso nós vamos continuando. Tenho os meus filhos. Filho não é, olha, vamos lá. Caramba, mas a gente tem que começar pela família, né? Seus discípulos? Não tem? A gente tem que fazer. Como é que é? A gente começa de dentro para Eu vou ensinar para vocês o que é. Olha, o que significa a palavra discípulo? Alunos. 40. Se cada um aqui tivesse um discípulo, quantas pessoas teríamos aqui hoje? Durante um ano, quantas pessoas? Quem é bom de conta aí? 20 pessoas fazem. Hã? 10 quantos que fazem convênio? Não, eu estou falando se cada um tivesse um discípulo. Irmãos, nós teríamos quantas pessoas aqui? 80. Se cada um tivesse um discípulo. Nós teríamos 80 pessoas. Se cada um tivesse um, não estou falando os 12, eu estou falando um. Seriam mais 40 pessoas salvas. Mais 40 pessoas que estariam conhecendo a Cristo. Que estariam conhecendo o propósito de Cristo, o propósito de Deus. Pastor, só diz assim, discípulos, tipo assim, é aqueles que a pessoa está pagando preço por eles? É aqueles que o discípulo. Já viu um aluno que nunca vai na escola? Como é que você pode dizer que é mestre dele? Não. Discípulo é aquele que está te acompanhando todos os dias. Todo dia você está falando de Deus para ele, todo dia você está ensinando, você está acompanhando ele, você está junto com ele todo dia, ensinando até ele crescer e poder formar discípulo. Depois, porque eu tenho pessoas que eu falo, né, todos os dias de Deus. Então pronto, Falo. são quantos discípulos você tem? Meus filhos, 2, e tem uma amiga minha e tem uma prima, entendeu? E assim, Todos os dias você está falando de Cristo. Então pronto,
sou um discípulo. Agora teve uma pessoa que disse para mim assim: eu tenho 10 discípulos. E onde que está? Está tudo no Brasil. Meu irmão, discípulo, existem duas formas de um discípulo aprender: ouvindo o mestre e vendo o que o mestre está fazendo, seguindo os mesmos passos. Meu irmão, se a minha vida, olha, eu aprendi uma coisa: se a minha vida não serve para poder mudar pelo menos mais uma vida, então o que eu estou fazendo para Deus? Se a minha vida aqui na terra, servindo a Deus durante o tempo que eu estou servindo, não servir para mudar a vida de um homem sequer, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo para Deus? Você acha que Deus vai bater palma e dizer assim: meu irmão, propósito de Cristo, propósito de Deus, é simples: fazer discípulo, e os discípulos fazerem discípulos. Amém? Irmão, nisso que você falou, o Espírito Santo revelou agora os talentos. Aquele tinha um talento, mas ele escondeu. Pelo menos se ele tivesse mais um, o mestre lhe deixava entrar no bolso. Mas tem muita gente escondendo os talentos, e nós precisamos focar nesse propósito. Sabe o que eu aprendo aqui? Cristo, quando ele começou o ministério dele, olha só para você ver, e foi Cristo conduzido pelo Espírito ao deserto, e ali, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites, foi tentado pelo inimigo. Todo mundo conhece essa história, não conhece? Depois que ele voltou, ele começou a vida ministerial dele. Aquilo que ele veio, o propósito dele, ele começou. Durante 3 anos e meio, ele começou a trabalhar com 12 homens, formou aqueles 12 homens. Aqueles 12 homens sempre estavam com ele, aonde ele andava, aonde ele pisava, ensinava. Isso é discípulo. E eles pareciam tanto com Jesus que eles até confundiam. Isso é discípulo, meu irmão. E nós, a igreja de hoje, não está preocupada com discípulos. Você está entendendo? Então, para viver como Cristo viveu, aprender a viver como Cristo viveu, eu preciso seguir os mesmos passos que Ele. O primeiro, eu falei, conhecer o propósito de Deus. O segundo, conhecer o propósito de Cristo. E o terceiro, quem está aí no culto? Hã? E o terceiro, não, para seguir. Gente, eu vou perguntar de novo. Para seguir os mesmos passos e aprender a viver como Cristo viveu, é preciso conhecer 3 coisas. Primeiro, o propósito de Deus. Segundo, o propósito de Cristo. E terceiro, e o quarto, o propósito de Deus, o propósito de Deus, o propósito de Cristo. E o terceiro é o quê? Não, vocês estão confundindo. Fazer discípulo. São 3 coisas só. Vocês aumentaram mais uma. O propósito de Deus é um só. Eu sempre disse aqui: salvação. Conhecer ou não conhecer o propósito de Deus é o que nós precisamos. Mas nós precisamos o seguinte: olha, preste atenção, anota aí e acompanha comigo. Primeiro, para seguir os mesmos passos que Cristo, conhecer o propósito de Deus, que é salvar. Conhecer o propósito de Cristo, que é levar a salvação. E terceiro, fazer discípulo. Amém? Escreve aí. Terceiro, fazer discípulo. Se você não tem nenhum discípulo, comece a fazer discípulo, viu? Onde é que entra o propósito de Deus na minha vida? O propósito de Deus para a tua vida entra no primeiro. Conhecer o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Salvar a humanidade. Você está incluído na humanidade? Então pronto, então não precisa colocar 2 vezes. Se você uma vez está incluído na humanidade, a não ser que você for uma pessoa totalmente diferente da humanidade. É porque isso eu expliquei, como eu expliquei para as pessoas, para entender qual que é o propósito de Deus. E que muitas pessoas estão pregando o propósito de Cristo, executando o propósito de Cristo, e está esquecendo o propósito de Deus para a vida deles, que é salvar ele. Entendeu? Então vamos lá. O primeiro, conhecer o propósito de Deus, que é salvar. Segundo, o propósito de Cristo, que é levar a salvação. Terceiro, fazer discípulo. Amém? Então vamos ficar nesses 3 pontos aí.
Na próxima quarta nós vamos continuar esse estudo. Na próxima terça nós vamos continuar esse estudo para a glória de Deus. Amém? Amém. Mas eu quero que você traga alguma coisa para você anotar. Em nome de Jesus. Se você tiver alguma dúvida, você pode anotar e pode trazer, que em nome de Jesus nós vamos estar dando liberdade para você também participar e falar, como os nossos irmãos participaram. Amém? Iria poder seguir aqui até o quarto, mas o horário já não nos permite. Nós vamos orar agora. Eu quero fazer uma oração especial pela vida de cada um que está aqui. E nós precisamos conhecer. Sabe por que muitas pessoas hoje não estão tendo uma vida de sucesso, de vitória? Porque, primeira coisa que eu aprendi, não conhecem o propósito de Deus e nem o propósito de Cristo. Segundo, também não se conhece. Tem muita gente que não se conhece, não sabe da capacidade que tem, e às vezes fica dizendo: eu sou fraco, eu não posso, eu não vou conseguir. E às vezes tem muita força e pode conseguir sim. Então hoje a palavra do Senhor diz assim: filhos e reis, porque não conhecei as Escrituras. Porque você não conhece as Escrituras, então você erra. Mas nós vamos começar a acertar, porque esse ano de 2012 será um ano onde nós vamos aprender a viver como Cristo viveu e a cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Eu quero nesse momento chamar o Edinho, aproveitar nesta oração, amém? Para orar pela vida dele. Ele está completando mais um ano de vida, amém? Fica de pé agora, toda a igreja. Na terça-feira que vem eu quero ter mais tempo, irmão, para a gente poder aprender mais, também. Nós precisamos aprender. A igreja precisa aprender. Estenda as suas mãos aqui. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar a vida do teu filho agora, a vida do Edinho nas tuas mãos. Cobre-o com teu sangue, Deus. Livre de todo mal. Ó Pai querido, eu quero te pedir nesse momento que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida do teu servo. Abençoar, Senhor, a casa dele, a família dele. E neste novo ano, Senhor, mais um ano de vida que o Senhor concede. Ó Pai querido, que a tua presença possa ser constante na vida dele. Que o Senhor possa ensinar para ele, ó Deus, não só isso que aprendemos aqui, mas muito mais. Aprender, Senhor, ó Pai, mostrar para ele, Senhor, que ele possa aprender que andar com Cristo vai muito mais além, ó Pai, do que ter uma vida, Senhor, de paz e de vitória. O Senhor tem muito mais para a vida dele, assim como o Senhor tem muito mais para cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor na vida dele. Dê a mão sobre o teu peito assim, Pai, em nome de Jesus. Eu quero agora, Senhor, liberar uma oração de bênção sobre a vida dos teus filhos. Uma oração com um único propósito, Deus. Este ano, Senhor, eu quero profetizar que a tua palavra vai entrar, Senhor, no nosso coração e na nossa mente. E nós vamos aprender, Senhor, a desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Queremos estar prontos, ó Deus, como igreja, preparados, ó Deus, para o dia em que o Senhor virá, ó Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, quando o Senhor, ó Pai querido, meu Deus, vir buscar a tua igreja, quando o Senhor permitir, ó Pai querido, Senhor, este arrebatamento, ó Pai querido, nós queremos estar prontos. Queremos, Senhor, ter cada um de nós, os nossos discípulos, ensinarmos as pessoas, ó Deus, o sentido, o verdadeiro sentido da vida que é Cristo, Pai. Deus, todo Senhor, todo homem, toda mulher dentro desta igreja que não conseguiu, Senhor, ter uma vida de êxito no ano que passou, que não conseguiu vencer os obstáculos no ano que passou, famílias, ó Deus, inteiras, ó Deus, que não conseguiram, ó Deus, vencer, por não conhecer, ó Deus, o propósito do Senhor, por não conhecer aquilo que o Senhor tem preparado para cada um, Senhor. Que neste ano seja diferente. Queremos, Senhor, estar prontos. Queremos conhecer tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, porque a partir de agora nós queremos viver uma vida diferente, uma vida com a identidade da igreja, uma vida, Senhor, ó Pai querido, meu Deus, totalmente transformada em todas as áreas. Que nossa vida, Senhor, seja de exemplo para o nosso vizinho, dentro da nossa casa, Pai, que nós possamos ser igrejas, ó Pai querido, igreja dentro e fora, ó Pai querido, que lá fora possamos ser luz, o sal da terra. Queremos aprender, Jesus, tudo que o
o Senhor tem para nos ensinar. Porque todas as terças-feiras estaremos aqui aprendendo, até entendermos, ó Pai querido, tudo aquilo que o Senhor quer que entendamos neste lugar. Em nome de Jesus, eu quero abençoar cada vida que está aqui nessa noite, Pai. Todo sonho, todo projeto que ainda não foi realizado, Deus. Pai, que o Senhor possa, através deste estudo, abrir a mente do teu povo, e que eles possam entender que sim, o Senhor é um Deus que quer abençoar, que quer prosperar, mas acima de tudo o Senhor quer salvar. E eu creio, Pai, que a partir do momento quando eu aprender a viver e a cumprir aquilo que o Senhor tem para que eu cumpra, a minha vida será uma vida de bênção, de vitória, porque a tua palavra mesmo diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E o inimigo, ele sabe disso, ele conhece esse versículo, e é por isso que muitas das vezes ele tira a igreja do foco verdadeiro, e assim nós não conseguimos viver o melhor que o Senhor tem para nós, Pai. Mas a nossa mente agora vai ser voltada, Senhor, para isso, Deus, para o conhecer a tua palavra, em nome de Jesus. Levante a tua mão direita e diga: Pai, a partir de hoje eu quero aprender e assumo este compromisso de aprender mais da tua palavra e conhecer os propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas revelações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de vós, não só hoje, mas para tudo sempre. Todos digam amém. Amém. Dê um abraço nessa pessoa que está do teu lado. Diga para ela: foi muito bom ter você aqui. Não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová.